Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão o Elbert Araújo, e ele perguntou como criar o hábito de ler. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação da mensagem aqui dentro do YouTube e a gente consegue levar essa mensagem para mais pessoas. Não esqueçam também de estar orando pelos pedidos de oração que aparecem aqui na tela, para a gente estar sempre orando pelos nossos irmãos. Eles têm pedido ajudas em oração, então possamos estar ajudando em oração os nossos irmãos. Irmão, quando você estiver vendo esse vídeo, eu sei que você fez uma pergunta composta, né? Como ter o hábito de ler e como perder a timidez. Hoje eu só vou falar sobre o hábito de ler e no próximo vídeo que eu fizer eu vou falar sobre a questão da timidez. Então vamos lá. Como criar o hábito de ler? Romanos 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não devemos nos conformar com as coisas como estão, devemos ser transformados, devemos deixar que o Espírito trabalhe em nós, devemos deixar que o Espírito nos transforme. Quando nós falamos em hábitos, a transformação vai nos dois sentidos, de criar novos hábitos e de perder alguns hábitos. Então devemos sim trabalhar nesse sentido e deixar que o Espírito de Deus nos conduza nesse sentido também. Devemos sempre olhar para Deus e ver, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim. Preciso trabalhar para criar esse hábito ou para abandonar esse hábito. No caso da leitura, eu acredito sim que seja um bom hábito, principalmente quando a gente fala da questão do estudo da Palavra de Deus. Então sim, devemos buscar estudar cada vez mais a Palavra de Deus, devemos buscar ler cada vez mais a Palavra de Deus. Antes de continuar nas leituras das escrituras, os textos que eu selecionei, eu vou contar um pouco sobre mim, porque eu sou uma pessoa que nunca gostei de ler, e uma coisa que eu falo hoje, inclusive quando eu era professor do juvenis, eu falava para a diretora da escola sabatina, eu não gosto de ler, mas é uma coisa que eu me forço a fazer porque é importante, até que um momento que você vá fazendo aquilo de uma forma natural, por mais que você não goste. Porque realmente, hoje em dia, no mundo como estamos, principalmente quem não nasceu na igreja, hoje em dia até quem nasceu na igreja tem essa dificuldade, mas quando você não nasce na igreja, muito mais, porque você não tem parâmetros e locais para você olhar na questão da leitura das escrituras. Você está muito imerso no mundo, aí você vai assistir filme, você vai assistir série, você vai assistir aquilo, você se afasta de qualquer tipo de leitura, não só a leitura da palavra. E aí, então, eu nasci fora da igreja, então eu não tinha hábito de ler nada, apenas algumas notícias, coisas que me interessavam. E é bem raramente que eu fazia isso. E conforme eu fui entrando na igreja, eu via que as pessoas liam a palavra e eu sentia dificuldade de não estar fazendo isso também. Então eu buscava ler a Bíblia e era o único livro que eu lia era a Bíblia. Até que em 2016... na empresa que eu estava trabalhando na época, um chefe chegou e falou para mim, você precisa ler mais, porque é importante para você, você vai se desenvolver melhor. E ele começou a trabalhar comigo esse hábito. Mesmo eu só lendo a Bíblia, lia uma vez por dia a Bíblia só, fazia estudo da lição da escola sabatina, mas era muito pouco. E foi nesse período de 2016, eu trabalhava na cidade de São Paulo e eu morava no litoral na época. E o trajeto para ir até São Paulo levava ali, eu saía de casa umas 5 horas da manhã, chegava na empresa às 7, saía da empresa umas 4h15, 4h30 e chegava em casa às vezes 10 horas, porque o trânsito de São Paulo para voltar e descer serra e tudo mais. E nesse período da ida eu ia dormindo para descansar, mas na volta eu sempre tirava para ler um capítulo de um livro do Espírito de Profecia e de um outro livro qualquer que fosse para o meu desenvolvimento pessoal. E eu comecei a aproveitar esse tempo para fazer minhas leituras. E nesse ano, final de 2016 e 2017, foi o que eu li ali por volta de 7, 8 livros.
talvez mais. Eu me lembro nessa época que eu lia Música e Influência na Vida Cristã, Verdade sobre os Anjos. Eu comecei a ler O Grande Conflito nessa época, eu parei. O Grande Conflito é um livro muito difícil de ler. Eu parei, se eu não me engano, no capítulo 10 do Grande Conflito, e depois eu continuei a leitura porque, na verdade, eu li Patriarcas e Profetas. Eu queria fazer a sequência, né? Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejo de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. E eu parei no capítulo 6 ou 7 de Patriarcas e Profetas, e aí comecei a ler outros livros menores. Aí li História da Redenção, Eventos Finais, Vida no Campo, e li alguns livros que também não eram da igreja para o meu desenvolvimento pessoal. Então foi a época que eu mais li livros, essa época que eu ia e voltava de São Paulo. Tudo é uma questão de esforço, de hábito, de colocar na mente a mudança e praticar a mudança. Então vamos lá, a Bíblia novamente, Filipenses capítulo 2, verso 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então, por mais que seja difícil, quando nós vamos criar um novo hábito, principalmente sendo uma coisa que, para quem não tem o costume, é chato, é cansativo, é difícil, mas você tem que fazer e se esforçar sem ficar reclamando. Então vamos lá. Uma coisa que esse meu chefe que me ensinou na época, né? Você não gosta, você tem dificuldade? Começa por pouco e vai evoluindo. Lê uma página por dia. Como eu tinha muito tempo no ônibus, eu não li uma página, eu me esforçava para ler um capítulo e eu fazia anotações para que aquilo memorizasse, porque senão eu ia ler e eu não ia lembrar de mais nada depois. Então era uma coisa que eu tomava como nota. Quando eu fiz o vídeo sobre a verdade, sobre os anjos, tudo aquilo ali eu peguei dos meus resumos que eu tinha daquele livro. Então eu peguei o resumo que eu tinha, o que eu selecionava, os parágrafos que eu deixava em destaque, que eu via que era mais importante ali para aquele momento, aquela leitura que eu entendia naquela parte, deixava em destaque, fazia um resumo no final com base naquilo que eu li. E isso foi ficando gravado na minha mente. Tanto é que quando alguém pergunta, eu posso não falar o capítulo, a página, mas eu sei onde está, no livro tal, fala mais ou menos isso. Depois, se você quiser, eu pego a página para você, porque eu li, escrevi aquilo e fiz um resumo daquilo. Então, é uma forma que eu coloquei para a minha vida, que me facilita o ler e aprender, que é o mais importante, memorizar, inculcar na cabeça. Quando a gente fala da palavra de Deus, é de fundamental importância que as palavras entrem na nossa mente. Então, eu fazia isso, começava a aprender. E aquele tempo lá eu ia lendo sem reclamar. Ah, é chato? Não, não vou reclamar. Eu vou ler, eu vou fazer minhas anotações aqui. Depois, ainda depois que eu lia, ainda sobrava muito tempo na viagem. Eu ainda dormia depois. Então eu fazia isso. Lia sem reclamar, prestando atenção, fazendo as anotações, fazia o resumo, depois descansava. Temos que sempre tentar buscar nesse sentido. Então, é cansativo? Então leia, descanse, depois volta para a leitura novamente. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, verso 13. Esse verso todos nós conhecemos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, um hábito bom, uma coisa boa que eu quero para a minha vida, que eu começo a colocar em prática um pouquinho. É uma leitura, é uma página por dia, então. Depois, passou uma semana, vou aumentar 2 páginas, 3, 5, um capítulo e por aí vai. Então, leio um pouquinho, sem reclamar, sabendo que devo buscar a transformação em mim e que Deus pode todas as coisas. Então, eu posso em Deus fazer todas as coisas. Então, eu posso transformar aquelas coisas que eu não gosto em coisas boas através do poder de Deus. Lógico, quando isso for uma coisa boa. Quando for uma coisa ruim, eu posso abandonar as coisas ruins através do poder de Deus. Sempre através do poder de Deus eu consigo alcançar aquilo que é bom para a minha vida. Vamos lá. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Vamos lá, acabou aqui o espaço da câmera, já dei uma limpada aqui na memória. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, verso 17. E tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que eu e você fizermos,
Vamos dar graças a Deus, vamos buscar agradecer e glorificar a Deus nas nossas ações. Então eu estou buscando criar o hábito de leitura. Com certeza isso vai me aproximar mais de Deus, porque eu vou aprender mais de Deus. Então eu devo dar graças a Ele, devo buscar mostrar minha gratidão. Porque através de Deus, através do poder de Deus, eu poderei criar esse hábito bom em mim. Ou eu poderei me afastar dessa coisa ruim. Então, tudo aquilo que nós fizermos, busquemos fazer glorificando a Deus, busquemos fazer dando graças a Deus. Então vamos lá, mais 2 textos aqui para a gente encerrar. Isaías 34, verso 16. Isaías 34, 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma das coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, pois a própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Buscai no livro do Senhor e lede. Leia o livro de Deus. Aquilo que está escrito irá acontecer. Aquilo que está escrito vai ser bom para mim e para você. Então, a própria Bíblia nos orienta a buscarmos a palavra de Deus, buscarmos a Deus. Vamos lá, último texto, Deuteronômio 17, 19. São textos comuns, é mais um incentivo agora, né? Conserva a cópia consigo, e lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então, conserve uma cópia consigo, lê todos os dias, coloque em prática. É difícil, é cansativo, leia um pouco, leia uma página. No caso, a gente falando especificamente da palavra de Deus, leia um capítulo, leia um verso, medita naquele verso. Eu não gosto muito de ler, então leia um verso, medita naquele verso. Eu não entendi esse verso, lê em si, lê o verso anterior, lê o verso posterior, lê o capítulo se não entendeu. E vai buscando leituras menores para criar o hábito de ler, para buscar o hábito de refletir na palavra de Deus. E assim, colocando aqueles pequenos ensinamentos e práticas. Então, que a gente acabou de ler, conserva consigo e lê todos os dias. Então é isso. Li esse verso, vou colocar ele em prática agora. Amanhã vou ler um outro verso. Vou colocar em prática na minha vida, vou meditar naquilo. Será que eu estou fazendo isso que a palavra diz para eu fazer? Será que eu estou fazendo isso que a palavra diz que é para eu não fazer? Então, aos poucos, não adianta querer, quero criar o hábito de leitura, aí vou pegar um livro e vou ler ele de capa a capa num dia. Não existe isso. Muitas vezes um capítulo de um livro é muito grande. Se você pegar lá um capítulo 20 páginas, eu acho muito grande, porque por mais que eu leia não regularmente, com outras leituras, leio a Bíblia todos os dias, leio a lição, escuto a lição, mais escuto a lição do que leio a lição. Eu vou escutando a lição e lendo os versos, né, para acompanhar naquela leitura do próprio aplicativo. Então, com base, cada um vai criar o seu hábito, a sua forma de ler, né? Aquilo que é melhor para você. Às vezes a forma como eu uso não é a que você vai usar e que vai se encaixar melhor na sua vida, que você vai se adaptar melhor. Então, isso também é importante, né? Às vezes uma mesma coisa, né? O hábito da leitura para cada pessoa é diferente. Então, nós vamos buscar a forma que melhor se adapta a nós também, mas nos esforçando, colocando um pouquinho desse hábito cada dia na sua vida, um pouquinho dessa atitude ou dessa ação que queremos colocar em nossa vida, um pouquinho dela cada dia, vamos aumentando gradualmente, até que isso se torne um hábito. Um hábito é quando a gente já faz parte de nós, você faz aquilo naturalmente sem nem perceber. Eu tenho o hábito da leitura da palavra, de estudar a lição, isso é um hábito. Mas isso se tornou um hábito com fazer aos poucos. Não é do dia para a noite que você vai fazendo. Não é todas as vezes. Muitas vezes minha maior dificuldade era com relação ao estudo da lição no dia de domingo.
o dia de domingo era um dia porque não é o dia que você acorda, tem o horário para acordar, o horário para trabalhar. E aí o dia de domingo me quebrava toda a rotina e eu não conseguia estudar a lição no dia de domingo. E aí o que eu coloquei um hábito para mim? Eu estudo a lição de domingo no sábado. E aí no domingo eu tento recapitular. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Quando eu não faço isso no domingo, eu faço na segunda. Então na segunda às vezes eu estudo 2 lições, a de domingo e a de segunda. Mas cada um tem pessoas que vão conseguir estudar ali no domingo certinho. Tem pessoas que não. Tem pessoas que fazem estudo da lição da escola sabatina toda uma vez na semana. Você pode fazer da melhor forma que se encaixa a você. Mas lembrando, né? Esse texto que a gente leu agora. Conserva consigo e estuda todos os dias de tua vida. Todos os dias eu vou ler a palavra um pouquinho, não importa o quanto. E a questão das outras leituras, vai aos poucos também. Lê uma página por dia. Vai aumentando para 2, um capítulo, 5 páginas, e aí vai de acordo com aquilo que você consegue colocar em prática, também com o seu tempo, né? Às vezes a pessoa tem tantas tarefas a fazer que tem pouco tempo para aplicar, para dedicar a leitura ou dedicar a qualquer outra coisa que ela queira fazer. Então, tem que separar um tempo específico. Eu vou ler 10 minutos, então é 10 minutos que eu vou ler. Isso é importante, separar um tempo para o seu novo hábito e determinar metas. Hoje eu vou ler, hoje eu vou fazer tal coisa. É pouco, mas é uma vitória. É a mesma coisa com o exercício físico. Eu estou cansado, hoje eu vou caminhar 5 minutos, vou descer, aqui eu moro em prédio, então eu vou descer 2 andares e vou subir de novo de escada. Para colocar no exercício em prática na minha e na sua vida, por mais que seja aos poucos. Tanto a leitura quanto o exercício são hábitos fundamentais e importantes para o cristão, porque envolve o relacionamento com Deus e a atividade física, né? A gente movimentar o nosso corpo também é uma forma de adorar a Deus, o exercício físico. Bom, espero ter ajudado o irmão Welbert. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer, deixa nos comentários também. E os pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. E amanhã, ou no próximo vídeo, que eu estiver falando, explicando um assunto, a gente vai responder aqui como perder a timidez. Então, convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir Tua Palavra e estudar, Senhor. Pai querido, que através da Tua Palavra, que possamos transformar a nossa vida, Senhor, que possamos abandonar hábitos ruins e criar hábitos bons, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mostre o caminho, a melhor forma de colocarmos isso em prática e que possamos fazer, Senhor, sem reclamar, que possamos dar glórias a Ti, sabendo que podemos, Senhor, todas as coisas em Ti, Senhor. Então, aquilo que é bom, nós poderemos em Ti. Nos afastar daquilo que é mal, nós poderemos em Ti, Senhor. Pai querido, por favor, nos ajude. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.